A gente vai falar sobre carência, então indo para o assunto já da live de hoje, o porquê que nós somos carentes, por que as pessoas às vezes depositam essa carência em si e no outro, né? Porque que, como é desenvolvido isso, de onde vem, por que nós temos isso? Então a gente vai falar sobre isso, como é que constitui isso a nível emocional, a nível psíquico, de onde vem, enfim. A gente tem que entender que nós somos constituídos de várias formas, né? A primeira formação nossa de desenvolvimento do nosso id, por exemplo, das nossas pulsões, ela começa nas fases pré-genitais, né? E por que fases pré-genitais, né? Porque fase tem começo, meio e fim. Período ele não tem fim, né? O período depois ele se estende por um longo tempo e às vezes pode ter um período aí que não tem fim, não necessariamente tem fim, né? Mas fase tem começo, meio e fim. Se a gente pegar a fase do joguinho aí, fase do joguinho tem começo, meio e fim e a gente consegue identificar quando começa e quando acaba. Então, eu queria falar sobre essas três fases que inicialmente Freud colocou como desenvolvimento da nossa libido, principalmente, né? Que são as três primeiras, que é a fase oral, que vai do 0 aos 2, a fase anal, que vai dos 2 aos 4, e a fase fálica, que vai dos 4 aos 6. E como eu falei, ele chama de fase porque ali não está organizado as nossas pulsões, os nossos desejos, vamos dizer assim. Não, ali não tem uma organização, não consigo entender também que bagunçado os nossos desejos ali, né? Por isso que ele chama de fase e até na fase fálica está constituído realmente todos os nossos, vamos dizer, desejos, está centrado o nosso desejo realmente ali. Mas vamos focar principalmente na fase oral, que é do 0 aos 2, né? A fase oral do 0 aos 2, ela é uma fase extremamente importante para a constituição da nossa segurança e aí também da nossa carência, né? Por quê? Porque na fase oral a gente vai ter o primeiro vínculo que o bebê constrói através do seio da mãe. Se você está entrando aqui agora na live, a gente vai falar sobre carência, mas por isso eu preciso dar um embasamento para você entender de onde vem essa carência. Então a gente está falando da fase oral, que é do 0 aos 2 anos de idade, que é ali que a gente começa a se constituir, né? Lembrando que tudo é inconsciente, que o nosso movimento de gravação de memória ele tá no nosso inconsciente a partir, cara, de quando a gente está no útero da nossa mãe. Então, a partir dessa fase que a gente começa a mamar, também a gente já tem essas lembranças constituídas. Então, esse primeiro vínculo que o bebê constrói com a mãe, com o seio da mãe, né, é extremamente importante para a segurança. E aí você vai falar, pô, Thiago, mas eu não mamei no seio da minha mãe, eu não tive mamar. Mas isso não tem problema nenhum, né? Uma mãe que deu de mamar, que não deu de mamar, mas que colocou a mamadeira na criança, isso também substitui a fase oral. Por isso que é muito importante que os médicos receitam que a constituição, o momento de você dar o mamar para a criança, seja ele no seio, ou seja ele na mamadeira, para que você tenha um silêncio, tenha um momento com aquela criança, porque é ali que ela vai começar a ter a constituição do modelo inicial de segurança psicológica, né? Ali que ela vai começar também a ter o desenvolvimento da sexualidade. Por que isso, né? Por que sexualidade? Por que segurança? Porque a libido da criança está toda voltada na boca, né? Por isso que chama de fase oral. Tá tudo voltado na boca. Então, o mamar, né? A gente pode pegar brinquedos aí de até 2 anos de idade para criança, a gente vai comprar brinquedo. Os brinquedos eles são no sentido de que são maiores, são mais fofinhos, né? Porque a criança coloca tudo na boca nessa fase, né? Às vezes tem criança que coloca o pé na boca, você fala, porra, colocando o pé na boca não faz isso. Mas por quê? Porque toda a oralidade, toda a parte de desenvolvimento, de prazer está ligado ali à boca, né? Então, quando a mãe acolhe a criança, quando ela traz a criança para si e dá o seio ou dá o mamar, ali está desenvolvendo a segurança psicológica e o início também do desenvolvimento sexual, né? Da sexualidade, né? E a fase oral ela é muito importante porque ela ressalta muito grande os cuidados maternos para a constituição da nossa psique, né? A representação do seio materno ela oferece um modelo muito grande de incorporação de objeto, né? De incorporação de coisas. E aí a gente traz isso para coisas, para a fase adulta também, né? Que a gente está falando de como
nós adultos somos carentes, né? Mas isso está ligado à nossa primeira infância, que é do 0 aos 2 anos, né? Por isso que você que entrou agora, eu estou constituindo essa fase para você entender, né? A constituição desse modelo, e ela se dá não só pela boca, mas é interessante que a gente pode fazer um link e uma analogia como se a pele da criança também fosse o cérebro da criança, porque ela sente, ela absorve através disso, né? Através do tato, do olfato e do paladar. Por isso que é um crime, às vezes, mães que colocam perfume e passam perfume na criança, porque aquilo ali é totalmente sensível, é onde ela tem a constituição, começa a ter a constituição de mundo ali, né? É a mesma coisa, vamos dizer que a devidas proporções, obviamente, se a gente chegar e cortar o pelinho do gato aqui, né? Ele fica sem orientação, né? Então, a criança, se a gente espirrar alguma coisa, se a mãe tiver com alguma coisa muito forte, né, um perfume muito forte, vai criar essa dessensibilidade na criança, ela vai ficar meio perdida. E aí a gente já começa a ter um modelo de introjeção de não ok, né? Uma coisa importante que a gente tem que colocar é como é que foi a sua constituição? E aí eu sempre coloco aqui que vale muito você perguntar sempre como foi a tua história, né? Seja para tua mãe, ou teu pai, ou se eles faleceram, mas algum tio, alguma pessoa mais próxima, para você entender o teu processo de constituição, né? Como é que isso estava acontecendo? Quando você era criança, o que aconteceu nesse período, né? Daí você consegue tomar algumas proporções. Você mamou no seio da sua mãe, você não mamou. Minha mãe teve leite empedrado, eu não recebi mamadeira, né? Minha mãe ficava um tempo fora para trabalhar, ela já tinha que trabalhar logo quando eu era criança, né? Porque aconteceu algumas coisas dentro da minha casa, então ela já teve que me deixar com a minha tia, por exemplo, né? Com 2 meses de idade já voltou para o trabalho. Então essas coisas de se conhecer muito a história, ela é muito importante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma relação, nós crianças, temos uma relação de amor com esse seio, né, de vontade, de introjeção, de incorporação de objeto, né, de segurança ali, a gente também começa a desenvolver nessa fase a parte sádica, é onde a gente também começa a exercer o sadismo com a criança, né? A criança começa a exercer o sadismo, na verdade, né? E ela começa a exercer o sadismo a partir do momento que ela começa a ter os dentes, né? A hora que começa a nascer o dente, ela já começa a exercitar aquilo ali. E por que os dentes, né? E é muito simbólico isso. A gente é muito parecido com os animais, a gente só difere deles a nossa parte do neocórtex aqui, né? Eu sempre falo isso, acho que deve ser menos de 1%, não lembro qual é a correlação com os macacos principalmente, né? Mas a mãe, até a cadela, né? A mãe, quando ela percebe que o cachorrinho ali tá mordendo ali a teta, ela já expulsa, ela já entende que aquele movimento é um movimento ela tá pronta para pegar a própria comida, né? Mas nós seres humanos, o que a gente faz? Quando a gente criança percebe que a gente tem dente, que a gente começa a poder machucar a nossa mãe, ali começa o sadismo, por quê? Porque assim, eu chorei e você não me atendeu. Olha a manipulação. Eu chorei e você não me atendeu. Então agora que você não me atendeu, eu vou dar uma mordida no seu seio para você ver se na próxima vez você me atende. Você está entendendo o que eu tô falando? Então, a gente começa a estabelecer essa relação assim, né? A gente vai falar das consequências, por exemplo, também do que gera uma grande carência, o porquê que isso acontece. E algumas principais características, né, de uma organização para o adulto, né, da fase oral, é que, por exemplo, como eu já disse, necessidade de receber toque, às vezes, quando a gente está na fase adulta, né? Então, a fase oral estabelece isso. O receber o toque, receber um abraço, um beijo, a gente se sente protegido, né? Se a gente for ver, é bem simbólico a mãe pegar aqui a criança, né? Necessidade de ser cuidado para se sentir bem, né? Tem adulto que é assim, tem adulto que fala assim: amorzinho, você não comprou um negócio para mim? Ah, amor, por que você não fez isso para mim? Ah, amor, por que você não fez isso para mim? Né? Ah, amor, vem cá, me dá um beijinho, por favor. Ah, amor, fala que me ama, né? Então, tipo, pô, você não me dá um beijinho antes de dormir. Entendeu? Então, essas necessidades, elas são constituídas na fase oral. A necessidade, por exemplo, de incorporar objeto, né? De colocar coisa para dentro da boca. E aí, o que a gente coloca aqui como na psicanálise, que a gente chama de objetos parciais, é muito simbólico, por exemplo, vícios orais.
Vícios orais como comida, água, e aí a gente pode comparar isso ao seio também, né, da criança. Como não foi muito bem resolvido lá atrás, eu tenho necessidade, às vezes, de suprir essa carência através de alguma coisa pela minha boca, que vai me dar um provisionamento de segurança, um falso provisionamento, né? Porque esses vícios ou essas manias, vamos dizer assim, ou essas transferências, elas não vão resolver o problema lá de trás, né? E eu vou dar um exemplo mais pra frente aqui daqui a pouco sobre uma hipnose que a gente fez com um paciente, que eu fiz com um paciente dentro de consultório, e que vocês vão ver que, cara, que é muito doido como as coisas têm ligação. Eu tô falando aqui, vocês prestam bem atenção. Então lembra que eu falei da incorporação de objetos parciais por uma falsa sensação substituta de segurança. Porque se eu tive a segurança da minha mãe através do meu seio, através do seio dela, né? Que ela estava me amamentando, logo me senti protegido, então... logo eu me senti protegido, então no momento que às vezes eu não me sinto protegido como adulto, eu vou incorporar alguma coisa. E nesse caso o cigarro, por exemplo. Cigarro, bebida, e cigarro de todos os tipos. Então seja o cigarro normal, a maconha, qualquer outra coisa que a gente ingira, né, para fazer essa satisfação substituta, né? A maioria das drogas elas são ingeridas, né, via oral. Então é para fazer essa falsa substituição dessa carência, dessa falta, né? E quais as consequências, né, de uma fase oral, por exemplo, adequada? Quando a mãe é presente, mas ela consegue mensurar isso e a criança passa a se desenvolver muito bem, ela tem a fase oral ali muito bem desenvolvida, ela não teve nenhuma frustração, não teve nenhum trauma muito grande, não teve muita falta, também não teve um excesso, que a gente vai ver também que o excesso de cuidado, ele também prejudica o adulto e faz ser um adulto carente mais pra frente, né? Então, quando a gente é constituído, tem um bom desenvolvimento da fase oral, a gente tem a gente consegue passar de fase, né, para a próxima fase, que seria a fase anal. Mas vamos ficar só na fase oral aqui. Então, o que a gente percebe é que a gente tem dois movimentos, né? E esses movimentos a gente chama aqui de crianças gordas ou crianças magras de provisão, né? É muito engraçado. Gorda não no sentido físico, mas gorda no sentido de ter muito afeto, ter muito cuidado. É aquela mãe que tá sempre com a criança no colo, que a criança não consegue fazer nada, que não deixa a criança ficar no chão um pouco, que não deixa a criança se arrastar, que não deixa a criança se sujar, tá sempre com a criança no colo, tá sempre limpa, tá sempre aciada, a criança parece uma porcelana, mas fácil colocar ela numa vitrine e começar a vender, porque aquilo ali ninguém toca, né? Vai chegar para visitar, a primeira visita da criança, a mãe já começa a ter um surto, não pode beijar a criança. Tem uma amiga que é assim, se ela estiver assistindo aí. Então você não pode beijar a criança, porque, pelo amor de Deus, vai passar micróbio pro meu filho. Que micróbio, cara? Pelo amor de Deus, né? Já tomou todas as vacinas, fez exame do pezinho, colocou um monte de coisa aí, a criança tá pronta para andar pro mundo e fica protegendo essa criança. Mas não é assim. Então, excesso de provisão vira uma criança gordona. E o que ela começa a fazer quando adulta? Ela começa a exigir, porque se eu tive, quem é você que você não tá me dando? Entendeu? Quem que é você que você não tá me dando? Cara, porque minha mãe dava, meu pai dava, e agora você não tá me dando. Então a gente começa, e aí quando o outro não me dá, me frustra e eu começo a sentir carência, porque esse movimento que eu faço de busca vem sempre lá de trás, vem sempre de eu estar tipo buscando, e eu sempre tive, então eu passo a ser um adolescente carente, eu passo a ser um adulto carente, e às vezes quando eu me fixo num relacionamento, eu fico nele até morrer, porque se eu coloco a minha provisão de segurança a pessoa que está comigo, porque de certa forma ela substitui a minha mãe, né? O cuidado que eu tive lá, eu nunca vou deixar um vício de álcool, eu nunca vou deixar um vício de cigarro, eu nunca vou deixar um vício de maconha, eu nunca vou deixar um vício que me alimente oralmente, porque aquilo lá me remete. É uma falsa segurança, como eu falei. É como se fosse uma imagem congelada lá de trás que ela não conseguiu desenvolver. O que a gente fala de fixação. Depois eu vou colocar um outro ponto que é a regressão, né?
Mas a fixação é quando eu não saí daquela fase. Eu estou fixado naquela fase. Eu não dei, eu não dei o pulo para a próxima fase do joguinho. Entendeu? Eu não consegui para a próxima etapa. Porque eu fiquei lá. Porque como eu tive muito, eu não quero sair. É tipo, tá gostoso aqui. Não me tira dessa porra aqui, cara. Porque se me tirar, eu vou fazer bico, eu vou fazer chupeta. Porque não tem adulto que a gente tem vontade de colocar uma chupetinha na boca? Fala assim, queridão, tó, chega de mimimi. O mimimi talvez seja isso, né? Então a gente está falando das crianças gordas de provisão, aquela que recebeu muito. Então vê se você é uma criança gorda de provisão, você tem muita carência. Como é que foi se sempre teve tudo, né? E aí, consequências disso dentro de um relacionamento é muito forte, né? Vamos falar da magra, depois eu passo para as consequências. A magra, o que acontece? É mais ou menos a mesma coisa. A magra teve falta. Então era uma mãe que às vezes não podia estar presente, uma mãe que não dava mamar, uma mãe que não estava ali sempre quando o filho chorava, era uma mãe que estava cagando, meio que cagando e andando, entendeu? Mãe desleixada mesmo, tá nem aí e deixa lá o bebê. Deixa de dar pra... cria mãe, né? Dá pra avó criar, dá pra tia criar, e aí tá nem aí, certo? Então essas crianças também têm falta. Ela fala, poxa, eu não tive, então eu gostaria de ter. Eu sinto falta disso, eu sinto falta de um carinho, eu sinto falta de um beijo, eu sinto falta de um abraço, eu sinto falta de uma segurança que eu não tive porque eu era apenas uma criança, então eu não tive isso. Então agora eu vou procurar tampar esse meu buraco. Então eu vou procurar tampar esse meu buraco fazendo o quê? Substituindo isso, né? Por um quê? De novo, por um excesso de beijo, por um excesso de abraço, por um excesso de álcool, por um excesso de cigarro, por um excesso de maconha, por um excesso de um monte de coisa, porque tudo é via oral, entende? Por um excesso de comida, aí também tem a compensação alimentar, que a gente vai ver mais pra frente, e que tá muito ligado também à obesidade, um dos princípios também tá ligado a isso, né? E o que a gente faz isso? O que a gente faz nos relacionamentos? Eu não começo a dar conta disso porque eu falo, cara, eu vou morrer, porque a sensação é iminente de morte. Porque a criança não tem ego quando ela está constituindo o ego, na verdade. Ela começa a ter ego ela começa a ter ego nos primeiros nãos. Mas ela até entender isso demora meses, né? Então, como ela tem esse medo iminente da morte, no momento que ela não é acudida, quando ela é magra de provisão, ela fala assim, caralho, eu vou morrer, então eu preciso de alguma coisa para substituir isso. E quando ela tem muito, ela fala assim, quando ela tem muito e quando ela é frustrada, na primeira frustraçãozinha pequenininha, ela fala assim, puxa, eu vou morrer. No sentido de que, cara, eu sempre fui muito protegido, então agora eu não sei lidar com a frustração, agora eu não sei lidar com aquilo que me vem, entende? E eu começo a fazer substituições. Ciclos são muito importantes nesse sentido para observar. Pessoas que saem do relacionamento e vão pro outro. Não sai. Tá sempre namorando. A pessoa, e aí, como é que você tá? Terminei. Aí depois você encontra a pessoa, deu uma semana, e aí, como você tá? Tô namorando. Mas de novo, cara. Você voltou? Não, é outra já. A pessoa nem fez o luto, já começa a embananar o negócio, um monte de coisa, já vira um pardieiro só. Por quê? Porque não consegue lidar com o vazio, com o medo iminente da morte, com o medo iminente de que vai acontecer alguma coisa, de que a pessoa, velho, vai dar merda aqui, eu não vou conseguir. Só que um adulto consciente, com razão, ele consegue entender que ele dá conta daquilo. Agora, o que manda mais é as emoções, não é a razão. A emoção é burra. A razão, se a gente utilizar a razão para tudo, a gente consegue dominar, de certa forma, a emoção. A gente consegue direcionar o nosso cavalo selvagem, né? Então, a consequência de a gente ficar fixado nisso é de manter sempre movimentos cíclicos, né? E como eu já falei, a consequência de estar fixado nessa fase é que a gente vai se tornar, a gente vai ter um adulto adicto de abraço, de toque, de beijo, é o gordão ou o magrão de provisão, né? Só que a gente tem, como eu falei, o gordo de provisão, que é aquele que recebeu muito, a gente tem um magro de provisão, que é aquele que não recebeu nada, ele fica procurando, mas também a gente pode ter uma consequência de fixação na fase oral que gera a carência, né, decorrente de um trauma. Um trauma pode ser, por exemplo, uma agressão física, uma agressão psicológica que a criança sofre, né?
E ela vai poder, ela começa a instaurar aquele processo de busca mesmo. E são nos traumas que acontece uma das principais patologias, né? Na traumatização ali da fase oral acontecem algumas principais patologias. O que a gente pode colocar aqui, por exemplo, a instauração da asma, da bronquite, da esquizofrenia, né? A necessidade oral dessas patologias, elas têm uma necessidade imensa, né? Nessa fixação da parte oral, né? E também só, obviamente, que tem a parte genética, né? Mas essa parte do trauma na fase oral ela é muito importante. Então, olha só a importância de uma boa constituição, né? Olha só a importância de se ter uma fase oral saudável, porque senão a gente vai virar adultos adictos de externo, de provisão externa, para receber segurança, né? Perdão. Então, começa o que eu vou dar um exercício para você no final, que talvez é um dos principais exercícios que a gente, clichê, é básico, é clássico, mas é um exercício que ajuda muito, né? Então a gente começa a substituir isso, né? Se a gente puder fazer um resumão, né, do que a gente tem dentro da fase oral, é que por um excesso, ou onde eu fui um gordão de provisão, onde eu recebi sempre, ou por uma falta, onde eu deixei de receber, ou por um trauma, né? Eu vou ter essa parte de carência muito, muito grande, né? Eu vou ter essa parte de necessidade de que o outro me supra muito grande, né? E a gente começa a se tornar mendigo. Aí esse adulto ele começa a se tornar um mendigo de abraço, começa a se tornar um mendigo de toque, um mendigo de beijo, um mendigo de projeção. E aí qualquer coisa lhe serve. Qualquer coisa que às vezes você entre num relacionamento, mas essa pessoa te supra a tua carência. Que essa pessoa, às vezes, o sexo nem é bom, que a companhia nem é boa, né? Que às vezes ela te maltrata. Mas se ela, de certa forma, às vezes te dá um abraço ou outro, você se contenta com aquilo. Você se contenta com a mesquinhez que o outro te favorece, te fornece, né? Isso tudo de forma inconsciente, né? Porque quando existe esses movimentos, a gente pode falar que é como se a criança, né, inconscientemente quisesse ser notada, ser cuidada, a fim de também ser protegida, se sentir protegida. O movimento, principalmente de ingestão de comida, né, de comer muito, por exemplo, é uma fome emocional, né? Como eu disse, lógico que pode estar ligado a algumas coisas endócrinas, ao sistema endócrino, né? Mas também a gente tem que entender como é que foi essa constituição, né? Se essa fome é uma fome emocional, às vezes me acontece alguma coisa e para suprir aquela carência que me... E aí, Li, tudo bem? Para suprir aquela carência, eu vou comer. Ou pessoas que falam muito, né? Já viu isso? Pessoas que falam muito, não consegue parar de falar, a pessoa começa no assunto, às vezes até é bom para quem não gosta de falar muito, você sai com pessoa assim, você fala assim, e aí, tudo bem, como é que estão as coisas? Fica 5 horas falando, você só fica, traz uma cervejinha para mim, por favor, você quer uma cerveja? Eu só quero, não lembra daquilo? Fala muito, não para de falar, porque a necessidade oralizada é muito grande, tá sempre lá naquela verborreia oral. Por quê? É para substituir a necessidade de proteção, de ser notado, né? A obesidade, depois, e isso é uma coisa muito importante, quem faz bariátrica, por exemplo, precisa extremamente do acompanhamento psicológico. Extremamente do acompanhamento psicológico, porque senão vai voltar a engordar de novo. Porque não foi fechado aquele problema emocional. É como se a gente fizesse o seguinte, sempre dou esse exemplo para doenças psicossomáticas, mas também vale para esse. É como se tivesse na parede aqui um cano lá atrás e começasse a vazar na parede. E aí, ao invés de eu
ir lá e tampar o cano, o que que eu faço? Eu tampo a parede, mas o cano ele vai continuar vazando, então ele vai sair em outro lugar. Às vezes ele aparece embaixo do furo onde estava, entende? E aí começa a vazar de novo. Por isso que a bariátrica, ela, assim, ao meu ver, ela pode ter um certo efeito, né? Para quem tem uma situação às vezes um pouco mais crítica, mas ela tem que ter um acompanhamento extremamente importante de um psicanalista, de um psicólogo, enfim, que consiga fazer isso e consiga fazer com que a pessoa identifique isso, né? E olha só, eu ia falar sobre a hipnose que eu fiz com um paciente. O quanto que isso é forte na criança, né? O quanto que isso traz de consequência. No caso, ele fumava cigarro, e aí ele falou, cara, eu quero parar de fumar cigarro, mas não consigo essa porra, não consigo, tá, é foda, não consigo fazer isso. Falei, bom, beleza, vamos. Lógico, você já sabe, a gente já sabe, não vou dar o diagnóstico lá de cara, porque senão você tá maluco, cara. Então vamos constituindo, vamos colocando carninha no esqueleto, que nem dizia uma professora minha, né? Vamos colocando carninha no esqueleto, vamos constituindo o ego, vamos colocando conhecimento aí, fortalecendo o ego pra gente ver. Beleza. Numa das sessões a gente fez uma hipnose, e aí dentro da hipnose a gente chegou no momento onde ele estava abraçado com a mãe, e ali ele sentiu o cheiro de cigarro no cabelo da mãe. Olha só onde vai. A nossa mente é associativa. E aí que ele começou a desenvolver no momento de crise, de maior crise, dentro da adolescência ele começou a fumar cigarro. Mas foi um momento de crise e aí quando ele se sentiu inseguro, foi uma forma de restabelecer aquela segurança. Mas era uma falsa sensação de segurança, porque o cigarro não trazia aquilo. Entende? Mas toda vez que ele se sentia inseguro, ele fumava. Mas olha onde foi a lembrança. Dentro da hipnose ele conseguiu sentir o cheiro do cigarro no cabelo da mãe quando ele estava no colo da mãe. Puta, sacada. Beleza, perlaboramos isso, começamos, entendeu, né? Caiu a ficha, fez a sacada, começamos a perlaborar, entender. Eu fumava um maço de cigarro por dia, e ele passou a fumar agora aqueles cigarros aqueles pendrive, sabe? Mas tá fumando menos. Entende? Vai ter uma hora que ele vai parar. Vai ter uma hora onde vai chegar, porque ele quer fazer isso, ele está se enfrentando. Mas o que eu quero mostrar é o quão importante e o quão ligado tá alguns vícios que a gente tem. Maconha, por exemplo, é um vício de substituição oral. A maconha medicinal é uma coisa. Maconha por uso em determinadas circunstâncias diárias, vamos dizer assim, não é circunstâncias, né? Em ocasiões de acordei tem que fumar um beck, aí de tarde tem que fumar um baseado, aí depois chego em casa tem que fumar outro, né? Ela é uma substituição da oralidade. Thiago, mas não tenho preconceito nenhum, inclusive dentro da minha família tiveram pessoas que passaram por essa situação, né? Mas conseguiram sair dessa a partir do momento que começaram a superar, mas tem uma substituição disso aí, né? É uma substituição da oralidade. Porque o que qualquer tipo de droga faz? Qualquer tipo de droga te leva para uma realidade paralela que não é a sua realidade atual. Ou seja, você vai beber uma cerveja, ficar loucão, para você o quê? Você fala, não, peraí, deixa eu beber meia garrafinha de uísque aqui para dar uma concentrada, que eu vou dar uma estudada aqui. Lógico que não, velho. Você vai beber meia garrafa de uísque, você fica doidão. Você sair da tua realidade atual. Você fala, vamos focar aqui, eu preciso estudar a matéria sobre medicina, vou beber meia garrafinha aqui. Maconha é a mesma coisa, outro tipo de droga é a mesma coisa, né? Infelizmente são drogas, o álcool é uma droga legal, mas também arrebenta tanto quanto outros tipos de droga. Mas para você ver que são meios de fuga, né? Meios de fuga. Tem gente que às vezes vai fazer a fuga numa mendigagem de um abraço. E uma coisa que a gente
pode e deve sempre levar em consideração é que eu falei lá atrás da fixação, que às vezes quando a gente tem esses movimentos, a gente está fixado na fase oral, a gente não consegue suprir essa fase, mas tem momentos também que a gente tem de regressão. Esses momentos de regressão nessa fase de segurança, ela é normal, né? Ela é normal num adulto saudável emocionalmente. Por quê? Porque eu estou vamos supor, estou numa linha aqui tênue, estou numa linha constante da minha vida, né? Acontece alguma coisa, sei lá, uma separação, ou tipo, fui mandado embora do trabalho, ou alguém faleceu, ou alguma coisa que eu vou fazer? Eu vou regredir a minha fase de procurar uma segurança. Só que essa regressão ela é momentânea.